Em fevereiro de 2022, a Central de Polícia de Guaymallén, na Argentina, recebeu uma ligação de Karen Oviedo pedindo por socorro para o seu marido, Rolando Aquino. Ao chegarem no local, os paramédicos encontraram um homem caído no chão inconsciente e, segundo Karen, ele havia se sentido mal logo após acordar e acabou desmaiando. Rolando foi prontamente atendido e encaminhado ao hospital mais próximo. Porém, por mais que os médicos tenham lutado para salvá-lo, ele faleceu alguns dias depois. Parecia só mais uma fatalidade, mas algumas inconsistências na história levantaram suspeitas e os investigadores descobriram que alguém muito próximo a Rolando havia planejado o crime perfeito e que, inclusive, já havia feito outra vítima e ninguém nunca suspeitou. Eu sou o Marco, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. Já sabem, não é? Curte, comenta, considere entrar pro nosso clube de membros e me marque também lá no @oinsólito no Instagram, combinados? Gente, duvido vocês adivinharem que camiseta é essa aqui, ó. Tempo. Isso é fácil, não é? Lógico que é Insider, mas ó, não é aquela que vocês sempre me veem usando por aqui não, tá? Que é a Tech T-shirt, essa daqui, ó. Hoje ela tá aqui só na minha mão, porque essa que eu tô usando é a Daily T-shirt, uma novidade que a Insider aqui me mandou, e ela é feita de viscose, enquanto essa aqui, ó, a Tech T-shirt, é feita de modal. Isso muda apenas o toque do tecido, tá? Aí as variedades de cores também que são disponíveis para esses dois modelos. Mas as tecnologias, as qualidades da Insider são similares nas duas, tá? São anti-odor, desamassam no corpo e ajudam a regular a temperatura corporal e não desbotam. Eu já falei aqui recentemente, volto a repetir, eu tô apaixonado por essa Daily T-shirt aqui, é muito boa essa camiseta e ela lembra mais uma camiseta de algodão, né? Mas ó, qualquer uma das duas, tá? A Tech T-shirt eu uso quase todo dia aqui também, tem uma coleção dela. Então qualquer uma das duas é sucesso e se você usar o cupom INSÓLITO12, você já garante um desconto de 12%. Então eu vou deixar o link para vocês aí na descrição. E pessoal, ó, isso ajuda demais o Insólito, tá? Então se você for comprar qualquer produto na Insider, usa o nosso cupom, combinados? E lembrando que a Insider tem peças femininas também, que são muito lindas por sinal, tá bom? E os tamanhos vão do PP ao XXGG, em diversas cores. Então corre lá e aproveita, fechou? Recados dados, vamos aos fatos. Rolando Ángel Aquino era um boliviano, ele vinha de uma família numerosa e ele era o primogênito entre os seus 7 irmãos. Desde o início ele passou por dificuldades na vida, pois sua família era de classe bem baixa e ele vivia quase que na extrema pobreza mesmo, muitas vezes inclusive não tendo nem o que comer. Por ser o primogênito, ele se viu como responsável pelos irmãos mais novos e aos 14 anos de idade ele abandonou os estudos e passou a trabalhar em todo tipo de serviço que aparecia, como por exemplo ajudante de feirante e também auxiliar de pedreiro. Após completar a maioridade, ele migrou para a Argentina com a esperança de encontrar melhores condições de trabalho e conseguir alguma estabilidade financeira. Assim que chegou no novo país, o Rolando conheceu Carlina Chaves, com quem ele se casou. E quando ele tinha 21 anos de idade, em 2007, nasceu o Javier Aquino, o primeiro filho. Infelizmente, depois do nascimento do menino, o relacionamento do casal não evoluiu muito bem e os dois decidiram se divorciar. Pouco tempo depois, o Rolando conheceu a Soledade Guardia, que acabou se tornando a sua segunda esposa, e logo em seguida nasceu Elias Aquino, o segundo filho então do Rolando. O casal viveu muito bem durante alguns anos, mas em determinado momento, durante a gestação do segundo filho do casal, uma menina, os dois acabaram se desentendendo, o que levou a uma separação antes mesmo do nascimento da menina. Entre 2015 e 2016, o Rolando acabou conhecendo uma jovem que trabalhava em um armazém, como um mini mercadinho. E ele rapidamente se apaixonou por ela. Essa mulher era Karen Oviedo, de 26 anos, a encantadora e gentil dona desse armazém. E ela também se apaixonou pelo Rolando. Os dois então tinham um relacionamento muito intenso que em poucas semanas acabou fazendo com que o casal decidisse ir morar junto. Assim, o Rolando foi morar com a Karen na casa dela. Karen Leilém Oviedo nasceu em 30 de março de 1990, sendo a filha do meio entre 3 irmãos. Ela veio de uma família de classe média baixa e, embora não tivessem muitas condições financeiras, eles nunca passaram necessidades graves, assim como, por exemplo, fome ou falta de coisas básicas dentro de casa. Ela teve uma infância comum e tranquila, morando com seus pais em uma casa humilde localizada no bairro Minuto, na cidade de Villanueva, em Guaymallén, na Argentina. No ano de 2013,
Quando ela tinha 23 anos, ela se casou com Raul Urreda, que era um homem paraguaio e que trabalhava com sapataria. As condições financeiras do casal não eram muito boas, então mesmo depois de casados, eles permaneceram morando com a família da Karen. No ano seguinte, eles tiveram uma filha. Embora Karen e Raul se dessem bem, a família dela sempre colocava empecilhos e implicava com o rapaz, o que causava problemas e discussões, obviamente. Em um certo ponto, a família dela teria o ameaçado de uma maneira tão assustadora que o Raul simplesmente fugiu da casa durante a madrugada, abandonando a esposa e a filha. E o medo dele era tanto que ele voltou para o Paraguai e durante todo o trajeto ele trocou de ônibus algumas vezes com medo de que estivesse sendo perseguido. Mas mesmo assim, ele sempre ligava para saber como estava a filhinha, enviava dinheiro para ajudar nos custos da criação da menina. Logo em seguida, a Karen então teria se envolvido brevemente com outro homem com quem teve sua segunda filha, mas esse não se preocupou em ajudar a criar a menina. A Karen, já com 25 anos, acabou ficando sozinha criando 2 crianças pequenas. E ela se esforçava muito para conseguir dar conta de tudo. E aqui, só retomando um pouquinho para não ficar nenhuma ponta solta, o fato, pessoal, é que nós não sabemos exatamente o que aconteceu com o Raul, que era o primeiro marido dela, que vivia com ela na casa lá e que de repente sumiu aí de madrugada alegando medo da família dela. O que nós sabemos é que depois que ele se foi, a Karen se mudou para uma casa alugada e abriu um pequeno armazém na garagem da casa, e era de lá que ela tirava todo o sustento para ela e para suas filhas. Depois disso, o tempo passou e a Karen então conheceu o Rolando, o personagem que abriu o episódio de hoje. Depois que a Karen conheceu o Rolando, os dois passaram a trabalhar juntos para terem uma família feliz, estruturada. Quando o Rolando estava de folga do trabalho, ele sempre ajudava a Karen com o que fosse necessário lá no pequeno armazém dela. E ele também fazia a venda de frutas nos dias que tinha feira no centro da cidade. Karen e Rolando se davam muito bem e não tinham nenhum problema em relação aos filhos de ambos, não é? Embora fosse divorciado, o Rolando sempre fez questão de ser presente na vida dos filhos dele, então quase todos os finais de semana ele buscava os filhos, que inclusive tinham um quarto na casa onde ele morava com a Karen, onde essas crianças dormiam em algumas ocasiões. O Javier, que era o mais velho, não frequentava a casa sempre. E a menina mais nova ainda era um bebê, então ela geralmente ficava com a mãe. Mas o Elias, o filho do meio, sempre estava na presença do pai. Durante as férias, o Elias passava algumas semanas com o pai e o Rolando fazia questão de levar o menino para se divertir em parquinhos, fliperamas, cinemas, shopping, enfim, tudo o que ele pudesse fazer, que estava ao alcance dele para deixar o menino feliz, ele fazia. A Karen nunca teve problemas em relação aos enteados, inclusive ela sempre ajudava a cuidar deles, se mostrando ser uma madrasta muito prestativa e carinhosa. Em julho de 2019, o Elias estava com 9 anos de idade, então ele havia iniciado as férias de inverno, que durariam 2 semanas, e ele já havia feito suas malas porque ele queria passar a maior parte desse período na casa do pai e da madrasta. Ele chegou então na casa do pai no dia 5 de julho. Inicialmente, o seu dia foi completamente comum, mas durante a tarde ele começou a se queixar que estava com muito sono. Inclusive, passou grande parte do fim da tarde e início da noite deitado no sofá dormindo. O Rolando e a Karen imaginaram que era só um mal-estar porque ele tinha brincado muito durante a manhã, estava muito cansado e de repente, sei lá, ficando com algum resfriado. Na manhã do dia seguinte, 6 de julho, Rolando acordou bem cedo para ir trabalhar. E sempre que o filho estava na casa dele, ele passava no quarto para dar um beijo na criança, um abraço, antes de ir para o trabalho. Ele entrou no quarto e percebeu que o filho estava dormindo muito pesado. E por mais que ele tenha tentado, ele não conseguiu acordar a criança. Ele se lembrou que no dia anterior o menino tinha se queixado de sonolência e percebeu que algo não estava certo. Então rapidamente ele gritou para Karen e juntos, então, eles socorreram o Elias e levaram o garoto para a emergência do Hospital Pediátrico Humberto Notti. A equipe de emergência fez todos os procedimentos possíveis para tentar acordar o garoto, mas ele não respondia. Os seus sinais vitais estavam muito fracos e ele rapidamente foi para a unidade de terapia intensiva, a UTI. Enquanto isso, o Rolando ligou para a mãe biológica do filho, a Soledade, que chegou rapidamente ao hospital.
Os médicos ali naquele primeiro momento questionaram sobre históricos de possíveis doenças e a Soledade afirmou que, além de breves resfriados, o menino nunca tinha tido nada. Ele era muito saudável, fazia exames anualmente que nunca apontaram para nenhum problema. Não tinha histórico familiar de problemas congênitos, todas as vacinas estavam em dia, ele não fazia uso de nenhum medicamento diariamente e no dia anterior, no período da manhã, ele estava em pleno vigor, brincando e correndo com os amigos na rua. A Karen também nessa conversa disse que se lembrou de ter levantado durante a madrugada naquele dia para ir ao banheiro e ouviu um barulho estranho vindo do quarto do enteado, mas ela não se preocupou porque parecia só um soluço para ela. E isso então não era preocupante. Isso nas palavras dela. O Elias foi submetido então a vários tipos de exames e a equipe médica se empenhou em procurar qual era a origem daquele problema, se existia alguma doença camuflada por trás de tudo aquilo. Mas por mais que eles tenham lutado, rastreado tudo que estava ao alcance deles para salvar o menino, ele acabou falecendo uma semana depois, após o seu sistema nervoso entrar em colapso por uma trombose venosa cerebral. Os médicos pediram autorização da mãe, Soledade, para que fosse realizada uma necropsia pericial, pois eles queriam saber que tipo de doença era aquela a ponto de sucumbir em pouco tempo um garoto tão jovem e cheio de saúde. Mas a Soledade negou o pedido. Ela, como uma mãe enlutada, afirmou que o pequeno filho já havia sofrido muito com tudo que tinha acontecido e ela não queria que ele fosse mutilado, nas palavras dela. A Karen chegou a sugerir que o menino fosse cremado, pois assim eles poderiam revezar para ficar com a urna em casa, como se fosse uma guarda compartilhada das cinzas. Mas a Soledade novamente negou, afirmando que ela queria ter um local para poder ir se lamentar. Então, o Elias Aquino, de 9 anos, foi enterrado. O Rolando demorou muito tempo para conseguir entender e compreender, não é, aquela perda que ele havia sofrido tão repentinamente, principalmente porque o Elias era o filho mais próximo que ele tinha e ele ainda havia falecido sob seus cuidados, o que o levou a ter uma grande tristeza, uma tristeza profunda mesmo. Mas como ele tinha mais 2 filhos para criar, ele então era um homem responsável e aos poucos ele foi se reerguendo, se recompondo e inclusive voltou a trabalhar, tentando levar a vida da melhor forma que podia. E assim, a vida agora, mais cinza para o Rolando, continuou. E a verdade sobre tudo o que aconteceu estava prestes a ser revelada. Algum palpite, investigadores atentos? Deixem aí nos comentários. Muito bem. Anos depois, em fevereiro de 2022, a Central de Emergência de Guayaquil recebeu uma ligação solicitando ajuda para o endereço da rua Manuel Sáenz, número 4173. Era a Karen pedindo por socorro para o seu marido, que estava passando mal. A equipe de paramédicos então chegou em pouco tempo à residência e assim que bateram a porta, a Karen estava muito tranquila. Ela atendeu falando que o marido simplesmente estava reclamando, passando mal desde o período da manhã e que ao longo do dia ele reclamou de uma crescente dor no estômago, até que ele acabou desmaiando na sala. O Rolando estava caído na sala em cima de uma grande poça de vômito. Os paramédicos fizeram tudo o que podiam no local, então colocaram o homem na ambulância e o levaram até o hospital mais próximo. Enquanto ele era atendido por uma equipe médica, a Karen era questionada sobre o que tinha acontecido e ela informou sobre as queixas de dores ao longo do dia que o marido estava relatando. Ela também garantiu que ele só havia tomado uma medicação para tratar algumas manchas que haviam surgido em sua pele, mas que ela não acreditava que aquela medicação pudesse ter dado ensejo a esse problema, já que ela mesma também ingeria essa medicação, além de que os dois faziam uso desse medicamento já há algum tempo e nunca tinha acontecido nada, sempre em pequenas quantidades. Essa medicação, pessoal, é o ácido cógico, que é usado medicinalmente para ajudar a clarear algumas manchas escuras que surgem na pele. Diante dessa informação, se imaginou que possivelmente o Rolando tivesse ingerido uma quantidade maior do que a recomendada. Então, os médicos começaram a tratar do caso dele como um possível envenenamento por ingerir quantidade errada daquele remédio. Mas mesmo com todos os esforços, 2 dias depois o Rolando Aquino, que estava com 35 anos, acabou falecendo em decorrência de problemas com o sistema nervoso e também morte cerebral. Até aqui, o caso dele era tratado como só mais uma perda trágica em decorrência do possível uso excessivo de uma medicação.
Mas todos se lembraram, naquele momento, que o homem era pai do pequeno Elias, que há poucos anos tinha falecido de maneira muito semelhante. Além do mais, Rolando era um cara jovem, 35 anos. Ele ia à academia regularmente, praticava corrida, jogava futebol semanalmente com o time da cidade. Digamos que ele tinha uma saúde impecável, não fazia consumo de bebidas, não usava nenhum tipo de substância ilícita, não fumava. Enfim, o cara tinha o motorzinho funcionando muito bem para acontecer isso do nada com ele. Enquanto a Karen era questionada, eles perceberam que ela não parecia uma mulher enlutada, uma viúva, que tinha acabado de perder o marido, né? O tão amado marido, de maneira súbita. Na verdade, ela demonstrava, inclusive, uma certa tranquilidade e estava serena no olhar, o que chamou a atenção e levantou suspeitas dos médicos, que imediatamente acionaram as autoridades locais e explicaram tudo o que tinha acontecido. Os investigadores então autorizaram que fosse realizada uma necropsia completa no Rolando para saber exatamente qual era a causa oficial e que havia levado ao seu óbito. Enquanto isso, a Karen foi levada à delegacia para um breve questionamento. Enquanto ela contava sobre o que teria acontecido com o marido, ao longo do dia, eles notaram que ela caía em pequenas contradições, o que levantou ainda mais suspeitas sobre ela. Os investigadores pediram para que ela entregasse o frasco daquele remédio, lá o tal remédio para clarear manchas e tal. Sobre isso, ela respondeu que não daria para entregar porque, infelizmente, a empregada dela tinha jogado fora. A empregada em questão era uma mulher chamada Cláudia, que obviamente foi chamada à delegacia para prestar esclarecimento sobre isso, e prontamente a mulher garantiu que não tinha jogado nada fora, e ainda acrescentou que chegou na casa no início da tarde e ouviu a Karen na cozinha misturando um suco de laranja com um líquido de uma garrafa que estava no armário da cozinha. E depois ela insistiu para que o Rolando tomasse o suco de laranja. Ele, no entanto, estava se negando a tomar. E durante uma pequena discussão ali, ele teria afirmado para Karen que tudo que ela andava dando para ele estava lhe fazendo mal. Mas ela foi insistente, foi convincente o suficiente ao ponto de fazer o marido tomar o tal suco. Então, nos minutos seguintes, ele começou a passar mal, a reclamar de dores incômodas no estômago, até que começou a vomitar e desmaiou. A Cláudia, a empregada, afirmou que viu a patroa misturando esse líquido aí em outros alimentos nos dias anteriores. Diante disso, a Karen foi presa no dia seguinte com uma prisão temporária por conta das suspeitas, enquanto as investigações prosseguiam. Na casa onde o casal morava foi realizada uma perícia minuciosa, então os policiais e os oficiais recolheram todo tipo de frasco, partes que pudessem conter essa tal substância. As primeiras certezas sobre o caso só surgiram quando a necropsia foi concluída, mostrando que o Rolando tinha uma alta concentração de oxalato de cálcio, que eram correspondentes ao uso de etilenoglicol, uma substância anticongelante usada para a fabricação de produtos como alguns combustíveis para automóveis, aviões e barcos. Essa substância tem uma forma líquida sem cor ou cheiro, que tem um leve sabor doce e geralmente é vendido com uma pigmentação azul para poder alertar as pessoas sobre sua toxicidade. Segundo os avisos sobre o produto, se ingerido em pequenas doses, ele não provocará uma reação muito grave, mas em grandes quantidades ele se torna letal, causando problemas de funcionamento nos rins, paralisação do sistema nervoso e coração. Diante desses exames, ficou evidente que Karen estava sim escondendo algo e que tinha envolvimento no caso. Então, sua ordem de prisão foi estendida para que ela ficasse em cárcere até o fim das investigações. Ao mesmo tempo, o Ministério Público a acusou formalmente de homicídio agravado pelo parentesco. E nem nesse momento ela demonstrou algum tipo de reação. O mandado judicial também foi estendido para que todos os aparelhos eletrônicos fossem recolhidos da casa do casal. Durante as investigações, os policiais localizaram o primeiro marido da Karen, aquele Raul Orreda. Vocês se lembram? Aquele cara que fugiu durante a noite, que alegava que tinha medo da família da Karen. Pois é, ele contou que a Karen nunca havia sido violenta com ele, mas que durante todos esses anos, eles sempre mantiveram contato por conta da filha e que ela havia lhe confessado alguns dias antes que Rolando não era o tipo de homem com quem ela queria passar o resto da vida. Os vizinhos do casal também foram questionados, ouvidos, não é? Trazendo à tona uma história, no mínimo, interessante.
A dinâmica da família era vista por alguns vizinhos como perfeita, já que sempre estavam felizes. Mas alguns vizinhos ali diziam que a Karen dava comprimidos misturados com comida ou bebida para o Rolando, que acabava fazendo com que o homem adormecesse, caísse em um sono pesado, e assim ela saía de casa durante a noite para festejar em bares e boates, e inclusive ela teria outros homens. E esse boato aí dos vizinhos acabou ganhando força quando, em um feriado de Dia das Mães, o Rolando encontrou a Karen dentro de um carro na rua da frente da casa deles, e ela estava beijando um outro homem. Diante de todos os vizinhos que testemunharam o fato, o Rolando ficou possesso. Ele iniciou uma discussão ali e ficou completamente irado e destruindo parte do carro com as próprias mãos. Mas ele, que era um homem apaixonado, depois que a poeira baixou, tudo esfriou, ele acabou perdoando a Karen e os dois tentaram abafar o evento. A história, logicamente, chamou a atenção da mídia, que passou a cobrir o caso quase que diariamente, e repórteres foram até a rua onde a Karen e o Rolando moravam e entrevistaram alguns moradores. Sabe como é que é, né? Aquela parcela da mídia da fofoca. Muito bem, um dos vizinhos, então, que morava quase de frente com a casa do casal, relembrou que fazia pouco tempo que o Rolando tinha perdido o filho Elias, de 9 anos, de maneira misteriosa e súbita. Esse vizinho ainda salientou que, se fosse a polícia, ele daria atenção a essa parte da história. Acontece que, quando Elias faleceu, o caso não virou notícia, afinal não havia motivos para suspeitar de nada, não é? Mas quando esse vizinho falou em programa nacional sobre o caso, todos ficaram chocados. Repórteres foram atrás de Soledade, a mãe biológica do Elias, que em uma entrevista disse que Karen sempre foi uma mulher ciumenta, mas não só com mulheres. Em várias ocasiões, a mãe do Elias relatou que quando o pequeno Elias estava com o pai, o Rolando, a Karen teria ficado com ciúmes, porque o Rolando fazia questão de dar mais atenção ao filho do que a ela. Até porque o Elias ficava na casa deles por um período curto de tempo, e o Rolando então queria aproveitar ao máximo a presença do filho. A Soledade também afirmou que pouco tempo depois do falecimento do filho, ela chegou a se encontrar com Rolando e questionou se ele não suspeitava da Karen, que ela tivesse algum tipo de envolvimento no falecimento do Elias. E ele prontamente respondeu que não, porque ela era uma mulher boa para as crianças. E também, com a causa oficial da morte sendo, atestada pelos médicos como uma trombose venosa cerebral, a mulher acabou se acalmando e se contentando com essa versão e não questionou mais nada. Mas depois do falecimento do Rolando, ela passou a ter novas suspeitas de que seu filho teria sido, na verdade, a primeira vítima da Karen. No decorrer das investigações, eles descobriram que Karen havia comprado 2 galões de meio litro de etilenoglicol através do aplicativo de compras rápidas do celular dela, precisamente o Mercado Livre. Uma compra realizada em janeiro e a segunda em fevereiro, na mesma semana em que o Rolando foi hospitalizado. Eles também encontraram buscas no Google sobre qual era o veneno mais letal, quais eram os 5 venenos mais mortais e venenos misturados a alimentos, além de vários outros tipos de pesquisa sobre etilenoglicol e como limpar todo o histórico de busca na navegação. A essa altura do campeonato, as autoridades já haviam aberto um processo para investigar a possível participação da Karen no falecimento do pequeno Elias, mas como o garoto já tinha falecido há alguns anos, uma exumação para uma necropsia não daria muitos resultados, pois com o tempo que já tinha passado, as possíveis provas já tinham desaparecido. Mesmo assim, foi solicitado ao hospital e aos médicos que trataram Elias para que analisassem os relatórios médicos da época e checassem se os sintomas apresentados poderiam ser compatíveis com a ingestão do veneno. Algumas semanas depois, o hospital emitiu um documento afirmando que o quadro que levou ao falecimento do menino era compatível com a ingestão de metanol ou etilenoglicol. Após esse anúncio, a Karen acabou ganhando o apelido de envenenadora de Guaymallén. Foi comprovado que Karen comprou o mesmo veneno, vejam só, 5 dias antes de Elias ir passar as férias na casa do pai, através do mesmo aplicativo de compras. E com isso, ela foi acusada também do homicídio agravado por procedimento insidioso contra o menino Elias. Agora eu quero que vocês me digam aí nos comentários, quando eu falei, tem algum palpite anteriormente, lembram? Vocês acertaram? O julgamento teve início em novembro de 2022, no Tribunal Arbitrário número 1, lá do Poder Judiciário de Mendoza.
O julgamento foi presidido pelo juiz Diego Luiz Lubert e também por um júri popular composto por 12 pessoas. O julgamento dos dois casos aconteceu simultaneamente. E o advogado de defesa da Karen tentou convencer as pessoas de que todos estavam tentando endemoniar a Karen, que era, na verdade, a vítima do caso. Parecería que se trata de demonizar a mi defendida, a Karen Oviedo, y santificar la figura de la víctima, de las víctimas. Y esto no es así, porque lo que estamos analizando acá, los han citado a ustedes para que juzguen, para que emitan un veredicto, pero el veredicto debe basarse en pruebas que deben ser suficientes, concretas, concluyentes, no en indicios y presunciones, ni tampoco en demonizar a una persona y santificar a otra. ¿Qué quiere decir esto? Que los hechos no ocurrieron de la forma como lo ha manifestado el Ministerio Público Fiscal y la querella. Los hechos han ocurrido de toda otra manera totalmente distinta. Y esto es así, porque yo me voy a basar en las pruebas y en el transcurso del debate van a ver que los hechos no fueron como se reseñó precedentemente y que mi pupila, Karen Oviedo, não é a autora responsável de los hechos que se lhe imputam. O advogado disse que o Rolando era o verdadeiro culpado, pois ele era ciumento e agressivo, que manipulava a Karen e que ele mesmo é que tinha comprado o veneno usando o celular da Karen, na conta do aplicativo dela e pagando com o cartão de crédito dela. Com base para tais afirmações, ele explicou que por que ela buscaria informações sobre etilenoglicol na internet se ela supostamente já teria usado essa substância contra o Elias antes de usar contra o marido. A Karen deu seu depoimento diante do júri e afirmou que ela recebeu um e-mail informando sobre essa compra do produto e ficou surpresa porque ela não havia comprado nada, então ela pesquisou o que era isso no Google, mas ela não soube explicar as outras buscas que ela fez, como, por exemplo, quais os 5 venenos mais mortais, veneno amargo fácil de encontrar, venenos mais utilizados. Pesquisas essas que inclusive foram feitas antes dela pesquisar sobre o etilenoglicol. Bem criativa a linha de defesa, não é? Foi concluído que o Rolando tinha tanto veneno em seu organismo que ele teria tomado grandes quantidades por pelo menos 12 dias consecutivos antes de falecer. Também foram apresentadas provas que em 2019, pouco tempo antes do falecimento de Elias, o filhinho do Rolando, a Karen teria tentado comprar etilenoglicol puro e mercúrio, mas que cancelou a compra. Um psicólogo que havia acompanhado e analisado Karen afirmou que ela tentou se apresentar como uma pessoa virtuosa e positiva, mas na realidade ela tinha um perfil hostil, manipuladora, agressiva, impulsiva, fria, dissimulada, além de apresentar falta de empatia. Também não foram encontrados traços de que ela havia sofrido algum tipo de violência doméstica. Foi alegado pela acusação que Karen era muito ciumenta e que teria tirado a vida do Elias porque ele recebia mais atenção do pai do que ela, e que depois ela eliminou o Rolando porque cansou dele. E como ela já havia cometido o crime perfeito, entre aspas, da primeira vez, já que ninguém desconfiou de nada, ela então decidiu fazer a mesma coisa com o marido, imaginando que ela também iria se safar e não seria descoberta. Isso para ela seria mais fácil do que o divórcio. Depois de 3 dias de julgamento e mais de 12 horas de deliberação entre os 12 jurados, no dia 1º de dezembro de 2022, a Karen Oviedo, de 32 anos, foi considerada culpada de homicídio agravado contra Elias Aquino, de 9 anos, e Rolando Aquino, de 35. Ela foi condenada à prisão perpétua, mas existe uma previsão que ali dentro de 35 anos, ou seja, lá para 2057, quando ela tiver com 67 anos de idade, o caso dela poderá ser revisado para uma possibilidade de liberdade condicional. E só para vocês saberem, a única hora durante o julgamento que ela demonstrou algum tipo de emoção foi quando ela deu seu depoimento afirmando que Rolando era culpado. Mas depois, quando ela recebeu o veredito e condenação, ela ficou indiferente. Os advogados de defesa entraram com uma apelação contra essa sentença aí, mas em janeiro de 2024 a Suprema Corte de Justiça negou o pedido e confirmou a condenação como perpétua. E assim, nós encerramos a história de hoje. Deixe sua opinião nos comentários, no espaço terapêutico dos comentários. Muito obrigado por sua companhia e até o próximo episódio.